Graça e paz, meus irmãos. Responsabilidade, né? Depois de tudo que o pastor falou. Eu fico muito feliz de estar aqui participando dessa série de estudos sobre a criação. Fiquei muito animado quando eu vi Não lembro, pastor, de ter visto isso em outra ocasião aqui na igreja. Eu posso estar enganado nesses 19 anos, né? Que tenho acompanhado aqui as pregações. Mas fiquei muito feliz, né? Estamos aqui já há alguns domingos lendo o capítulo 1, os capítulos 1 e 2 de Gênesis, né? E na minha humilde opinião, não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas não existe forma melhor de se compreender um texto bíblico do que lendo, relendo, lendo de novo, lendo outra vez, lendo novamente, tirando dúvidas sucessivamente. No meu entendimento, não existe forma melhor de fazer isso. Se você tem dúvidas quanto a isso, quem tem criança pequena em casa percebe que ela está sempre vendo o mesmo filme, o mesmo desenho, sempre repetindo, né? E se você perguntar para ela por que ela vê, porque ela já sabe, mas ela quer pegar o detalhe. Então eu não vejo problema nenhum, acho uma maravilha quando nós lemos a Bíblia dessa forma, né? Eu me lembro das minhas primeiras semanas de casado, né? Você sabe que quando junta duas pessoas, né? Pessoas começam a pegar o tique de uma da outra, começam a pegar as manias, né? E eu me lembro que a Bruna começou a estranhar, né, Bruna? Quando a gente fazia o nosso devocional, ela percebeu que todas as noites, né, o nosso devocional é à noite, tá? Eu sei que a maioria faz durante o dia, mas como a gente, né, tem os horários de estudo um pouco desencontrados, nosso devocional é à noite, antes de dormir. E ela começou a perceber que o texto estava sendo repetido. E eu falei para ela, eu tenho que te explicar uma coisa. O meu estilo é esse, né? Eu gosto de repetir o texto, eu tenho o costume de ficar lendo e lendo até que ele se torne compreensível. E por que não gravá-lo, né? Eu tenho essa prática e acho muito bom da forma como estamos fazendo. Então, irmão, quero começar dizendo que não é pecado você ler o mesmo texto todas as noites. Se aquele texto falou contigo, leia de novo. Leia de novo, leia de novo. E que bom se você decorá-lo, você gravá-lo. Eu tenho certeza que haverá um dia na sua vida em que você vai recitar esse texto, falar, e você vai perceber um milagre acontecendo na sua vida, e aí você vai entender o porquê que a Bíblia fala para você ensinar, inculcar na cabeça dos filhos e dos netos esse texto. Então eu queria começar dando esse recado aqui para os irmãos. Então nós começamos aqui 2021 lendo esse texto várias vezes, e eu fiquei feliz, porque estamos lendo do meu jeitinho, do jeito que eu gosto. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler novamente o capítulo 1 e depois um pedacinho do capítulo 2. Gênesis não tem como errar, irmãos. É o primeiro, é o capítulo 1 ainda, é o primeiro da Bíblia. Tá bom? Apesar do que, em era de aplicativo agora, você só digita, né? E já aparece o texto. Mas assim diz a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcações, estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas.
Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Versículo 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Irmão, Gênesis 2, vamos ler os 3 primeiros versículos. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém, queridos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra revelada a nós, que chegou até nós e que mudou as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agora falar conosco, Deus. Molda, Senhor, o nosso caráter, os nossos pensamentos, o nosso coração, que nós venhamos sair daqui hoje mais parecidos com Jesus e menos conosco. Nos ajude, Deus, nessa tarefa difícil de sermos teus representantes aqui na terra, ainda que pecadores. Nos ajuda, Deus, a compreendermos a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, depois dessa belíssima sequência, de exposições que já foram feitas desse texto, com a irmã Ana Cláudia, com o pastor Jonanias, coube a mim falar sobre o sétimo dia. E é muito comum nós vermos perguntas na igreja, na EBD, que saudade da EBD, irmãos, de estarmos aqui cedinho, que saudade. Mas é muito comum ouvirmos ali perguntas como: qual é o sentido do sétimo dia? É o sábado ou é domingo? Por incrível que pareça, agora com a pandemia, acredito que os irmãos também estejam ouvindo aí muitas pregações, através dos canais digitais, e eu vi um debate para saber se era sábado ou domingo. Eu fiquei impressionado com o tempo que os irmãos gastaram com uma pergunta dessa. E eu falei, deve estar com tempo sobrando, Mas enfim, mas o fato é que perguntas como essa estão aí, estão por aí. Pode ser que até alguém aqui hoje tenha de fato essa dúvida, e não leve a mal a brincadeira que eu fiz, mas de fato é algo que nós já deveríamos ter compreendido. Algumas pessoas se perguntam se pode trabalhar ou não. Certamente o irmão, em alguma entrevista de emprego, quando fazem aquela pergunta: o que você faz no final de semana? E você diz: eu vou para a igreja. Aí o entrevistador já pergunta: mas vem cá, e no domingo você pode trabalhar ou não? Eu já respondi isso muitas e muitas e muitas vezes, porque de fato existe esse tipo de preocupação. Então estas e outras perguntas, elas são
muito pertinente, né? E curiosamente a resposta está na criação. Não está em nenhum outro texto que você procurar na Bíblia. Existem sim textos que falam sobre, que explicam muita coisa, mas a resposta para essas dúvidas está na criação. Eu queria hoje falar um pouco sobre isso. Então, irmãos, às vezes nós vemos cristãos antigos na igreja que ficam se desdobrando para responder esse tipo de pergunta, né? Mas não usa o texto da criação para basear a sua resposta. E a grande verdade, irmãos, é que se você entender o papel do sétimo dia na criação, você terá respostas para todas essas perguntas que eu trouxe aqui, ou outras que o irmão pode ter, elas serão respondidas pelo texto da criação. Eu queria te convidar, irmãos, não feche a Bíblia, seu irmão sabe que eu gosto sempre de voltar para ela. Eu queria destacar os versículos 2 e 3 que nós lemos de Gênesis 2, para compreendermos melhor qual é a função do sétimo dia, né? Os irmãos, se os irmãos prestaram atenção na sequência de pregação que foi feita aqui, cada dia teve um processo criativo, no meu ponto de vista, complexo. Aí o irmão diz assim, mas Deus é poderoso. Eu sei, irmão, que Deus é poderoso, mas eu não sou. Então, quando eu vejo aquele processo de, como eu falei com o pastor ali, né, eu falei, pastor, mas Deus mandou a terra produzir. Imagina que ele falou, mas Deus é Deus. Eu falei, eu sei, pastor, mas né, é complicado, entende? Nossa mente não alcança. Então, eu queria, irmãos, que os irmãos pensassem isso. Cada dia teve a sua função no processo criativo de Deus, nesse processo complexo, inclusive o sétimo. Então, Gênesis 2, versículos 2 e 3 diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Versículo 3: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu queria então começar destacando nesse texto 3 verbos que foram utilizados no texto para descrever as ações de Deus. Guarda bem isso, irmãos, as ações de Deus, porque em cada dia da criação Deus realizou, através da sua palavra, ele realizou ações, cada dia da criação, e inclusive no sétimo ele também teve ações que ele realizou. Porém as ações foram: descansou, abençoou e santificou. É interessante, irmãos, perceber então que Deus ele vinha realizando um processo de criação muito detalhado, né, com detalhes rigorosíssimos, né, uma riqueza de detalhes assim impressionante, né? Não pensem os irmãos que o capítulo 1 de Gênesis ele foi algo simples, algo assim fácil de explicar, né? É claro que nas mãos do Deus Todo-Poderoso é simples e fácil, mas na nossa cabeça, para a nossa compreensão, cada processo, cada dia é um ato magnífico. Os irmãos já pararam, eu fiquei vendo aqui as pregações, né? E eu fico ali no banco me querendo levantar. Se fosse quarta-feira eu levantava a mão para comentar, mas agora nem no YouTube dá, né, para levantar a mão lá. Mas se Deus quiser, estaremos ainda esse ano reunidos aqui para voltarmos a fazer de forma até melhor como era antigamente. Então cada ato da criação é um ato muito magnífico. E para os irmãos terem ideia da grandeza que é cada ato, cada detalhe de cada dia da criação, há pouco tempo, como eu falei, eu tenho assistido muita entrevista, muita coisa nos canais digitais, e eu estava vendo um cientista brasileiro, um homem muito inteligente, muito, muito relevante para o nosso cenário da ciência, não é, atualmente. Eu esqueci o nome dele, vou falar o canal aqui porque não tem problema se o irmão quiser pesquisar. O nome do canal é Space Today. Galera da juventude aí que está acompanhando, já fizeram, se conhece, né? Space Today, muito legal, muito bom, só ciência, não tem... Sabe que o YouTube parece a árvore da ciência do mal, né? Tem coisa ruim e coisa boa, né? Então é a parte boa, é a parte de ciência. Então esse cara, ele, na entrevista que fizeram com ele, eu estou falando sobre o primeiro dia, tá, irmãos? Primeiro dia da criação.
Na entrevista perguntaram para ele se era possível encontrar no espaço sideral, em alguma galáxia, em alguma outra dimensão que possa existir. Perguntaram para ele se em algum cantinho do universo existe algum elemento químico que não existe na Terra. Não entenderam o que eu falei? Lembram da galera do Enem aí, lembra da tabela periódica, aquele monte de elemento químico? Perguntaram para ele, é possível que algum desses elementos não tenha sido ainda descoberto e que não exista? Eu imaginei o quê, né? Sim. Só que ele falou que não. E eu fiquei assim, meu Deus, mas quer dizer que já se conhece tudo? E ele disse que não. O entendimento científico dele é o seguinte, da ciência, tá, irmãos? É que todo material, todo elemento químico que já existe, ele foi gerado no momento da criação. Ou seja, toda matéria-prima foi toda gerada no princípio, né? O que isso quer dizer? É claro que existem materiais, né, que não podem se formar na Terra, mas as partículas químicas, os elementos, a matéria-prima existem aqui. É claro que o elemento que se forma no Sol não vai se formar aqui na Terra por causa de condições diferentes. Mas onde eu estou querendo chegar com isso, irmãos? Eu estou no primeiro dia, eu sei que a minha função é falar sobre o sétimo, mas irmãos vão entender por que eu estou fazendo esse percurso até lá. Onde eu estou querendo chegar, meus irmãos? Todos os elementos químicos, todas as energias, energia radioativa, sonora, eletroquímica, todas foram geradas nesse processo químico, nesse processo criativo de Deus. Não à toa, no dia 2, no segundo dia, o que foi dito pelo próprio Deus? Que a terra era sem forma, né, e vazia. Então ele precisava, ali a obra do Criador, ela demandou o quê? Trabalho e atenção de Deus. Foi necessário que, vamos colocar aqui de uma forma humana, em categorias humanas, em que a equipe ali se mobilizasse para, olha, nós geramos e agora vamos então dar um jeito nisso aqui que foi gerado. Aí o irmão pode me dizer assim, mas tudo bem, mas para Deus nada é tão difícil, né? Porque Ele é o Todo-Poderoso, e eu concordo com o irmão, você tem toda a razão em falar isso. Deus de fato, Ele não se estressou quando criava o universo. Deus não estava ali pressionado, né? Tem um tempo para acabar, já está acabando o primeiro dia, não era dessa forma que Deus agia. Deus de fato, Ele não ficou morto de cansaço, né? Não ficou com estafa, né, quando acabou de criar tudo. Isaías 40 diz que Deus não se fadiga, não se cansa nem se fadiga. Os irmãos devem se lembrar desse texto. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que no versículo 2, no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e o santificou, a Bíblia quer dizer o seguinte, meu querido, que Deus celebrou a conclusão do seu trabalho. Deus celebrou a conclusão desse trabalho. É como ficar feliz quando você termina uma obra. Não sei quem aqui já teve essa experiência, né? O processo é terrível, né? Lá em casa, quando alguém fala em quebrar uma parede, eu falo, pera lá, porque quando você começa a fazer alguma obra, sempre aparece alguma... E o bom da obra é o final. Você terminou de limpar, você olha aquilo tudo bonitinho construído, aí você celebra o fim da criação. Irmãos, a palavra hebraica utilizada, o verbo descansou, ele tem o sentido de celebração. Aliás, os verbos que nós destacamos no início, descansou, abençoou e santificou. Vamos então aqui tentar penetrar no sentido hebraico de cada palavra. O Shabat, que aparece em toda a lei de Moisés, ele tem um caráter celebrativo. É um verbo que indica justamente celebrar. Shabat, então toda vez que você falar sábado, você vai lembrar então que tem a ver com o Shabat, que significa celebrar. É um dia celebrativo. Mas também existe o verbo abençoar, que vem da palavra hebraica barak. Barak, abençoar.
e o santificar, que vem da palavra hebraica, do verbo hebraico kadash. Eu vejo muitos irmãos, às vezes, no Ministério de Louvor, outras igrejas, botam aquele escrito kadosh, né? Porque lá em Isaías 6, os serafins, eles falam kadosh, 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 Elohim, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Então, o verbo é o kadash, que é o separar, né? Santificar não é eu vejo às vezes pessoas com uns conceitos engraçados, né? Que o santificar é aquela pessoa, né, que dá bom dia para todo mundo. Até deve ser assim, mas o santificar significa ser separado, ser destacado. Então, celebrar, abençoar e separar, esses foram os 3 atos de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, não significa, irmãos, que Deus estava cansado. Guarde isso. Deus não se cansa. O que ocorreu aqui, no seminário a gente aprende uma coisa chamada antropomorfismo. Que palavra difícil, né? Antropomorfismo. Que significa o seguinte: atribuição de características humanas a Deus. O que vem a ser isso? O antropo significa homem, morfismo, forma. Então, forma de homem. Então o redator que recebeu ali a revelação de Deus, ele precisou escrever de uma forma que as pessoas compreendessem. Então ele deu ali um sentido humano para a palavra. Alguns exemplos de antropomorfismo, irmãos, para não ficar aqui muito solto. Os irmãos, nós vamos chegar em Gênesis 6 ou é só a criação, pastor? Vamos, né? Até 11. Então é toda a era primordial, né? Então eu já vi que vai ser muito legal. Gênesis 6, por exemplo, já vou dar uma adiantada aqui, diz lá que Deus se arrependeu. Você consegue imaginar Deus com a mão na cabeça? Ah, meu Deus, esqueci, não sabia que isso ia acontecer. Não pode, né? Deus assim, Deus todo-poderoso, onisciente, não tem como. Então isso é o que? Um antropomorfismo. O homem, para escrever, ele precisa... Como é que eu vou explicar? Hoje em dia tem na igreja aquela pessoa que briga para saber como é que é o nome? O calvinismo e o arminianismo. Um para saber se nasceu para ir direto para o inferno, outro para saber se o homem escolhe, e fica aquela briga danada. Tudo isso é antropomorfismo, porque fica uma briga para tentar enquadrar Deus na cabeça do homem. O Salmo 139 já diz, isso não adianta. O conhecimento é alto demais para caber aqui. A Bíblia diz, mas o pessoal, né, tenta fazer isso. Por exemplo, Isaías 66, os irmãos vão ver lá: se fendesses os céus e descesses a terra, né? Deus tem os seus pés sobre a terra. Alguém já viu o pé de Deus aqui caminhando sobre a terra? Estão entendendo? Então, o que significa o antropomorfismo, né? O Êxodo 15, se não me engano, ou é um salmo inspirado em Êxodo 15, diz que Deus, quando fica com raiva, né, o seu nariz e o queixo fica vermelho, fica quente, soltando fumaça, né? Você pensa, esse Deus parece uma cena de filme. O cântico de Moisés, né? Pelo sopro do seu nariz ele abriu o mar. Então percebe como então o antropomorfismo ele acontece na Bíblia, como as formas que se dão para explicar aquilo que acontece, elas têm um caráter divino. Diversos salmos falam sobre o braço forte de Deus, ele com a sua mão poderosa, com o seu braço. Então percebam como a todo instante os redatores bíblicos eles recorrem a imagens humanas para conseguir traduzir a grandeza de Deus para nós. Eu lembro que no meu concílio perguntaram aqui para mim, a Bíblia é a palavra de Deus? Os irmãos já devem ter lido isso, né? E a gente disse, sim, é a palavra de Deus. E aí me perguntaram assim, ok. Depois perguntaram que a Bíblia é a palavra de Deus, perguntaram assim, mas ela tem erros? Eu disse, não. A Bíblia não tem erros. Porque o problema, irmãos, não é a revelação. O problema é a linguagem humana. Eu fui aprovado, eu acho que eu respondi certo. Pastor, o presidente do concílio está aqui. Mas a linguagem humana é que provoca então esses entendimentos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana, para que o humano entenda. Se fosse algum outro
algum outro ser, ela seria na linguagem desse outro ser, mas na linguagem humana, ela precisa o quê? Das figuras, daquilo que torna inteligível. Jesus não veio em forma de um espírito, em forma de um anjo, ele veio em forma de homem. Para quê? Por quê? Alguém sabe por quê? Para o homem entender. Se ele viesse em qualquer outra forma, como alguns ainda propõem hoje em dia, algumas pessoas dizem que Jesus era um espírito elevado, algumas coisas aí que não tem nada a ver, mas foi para que nós entendêssemos. Então, queridos, quando nós vemos em Gênesis 2 o texto dizendo, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Significa que no 7º dia, Deus, lembra do verbo? Shabat? Deus celebrou o fim do seu processo criativo. Então o sábado, na criação, ele tem esta mensagem: Deus abençoou o 7º dia. Ou seja, irmãos, existe um princípio que Deus quer nos ensinar através do 7º dia. Existe uma relação entre trabalho e descanso que o Criador deixou de exemplo para nós. É necessário você ter o tempo de celebração, o tempo do descanso, o tempo da pausa. Entenda uma coisa, irmãos, o princípio sabático de Gênesis que nós vemos aqui, ele é diferente daquele legalismo, aquele extremismo sabático. Os irmãos lembram do problema que Jesus teve com os religiosos extremistas que viam o sábado como algo, uma lei terrível, que você não podia de forma alguma andar, perceber de fato o que Deus queria dizer naquilo. Eles transformaram o sábado em uma pena de morte para muita gente. Os fariseus e saduceus, por exemplo, eles queriam que Jesus e os seus discípulos a todo custo cumprissem do jeito deles, do entendimento deles, né? Os irmãos terem ideia de como era a cabeça dos fariseus e saduceus, lá em Mateus 12, tem a história de um homem que tinha a mão, eu esqueci, acho que mirrada, né? A mão, devia ser alguma paralisia infantil ou algo que ele tinha, que não podia movimentar a sua mão. E Jesus viu a situação do homem e curou o homem. Você acha que os irmãos deram glória a Deus? Que eles falaram, oh glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, um homem aqui que tinha um problema, Jesus curou, vamos aqui agradecer a Deus por isso. Primeira coisa que falaram para Jesus mestre, mas não é pecado curar no sábado? É pecado, hein? Curar no sábado não pode não. E Jesus, ele respondeu, eu acho que foi meio atravessado, porque ele falou assim, quer dizer que se caiu um boi dentro de um buraco? Está na Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando não. Quer dizer que se cair um boi dentro de um buraco, vocês vão deixar ele até morrer ou vão tirar? Eu duvido que vocês não tirem. Jesus, eu queria ver assim, porque o filme não mostra, né? Mas eu acho que Jesus, ele deu aquela sacudida que você fica assim assustado. Jesus, ele respondeu, quer dizer que se fosse o seu jumento lá que caiu no buraco, você ia deixar ele lá? Então perceba a mentalidade de muita gente, colocando o sábado como uma regra, uma coisa engessada, em que você não pode nem curar. Amado, o princípio sabático, ele deixa claro que você precisa ter um tempo de celebração a Deus. Nós sabemos que Jesus ressuscitou no domingo, posterior à sexta-feira em que ele foi crucificado. Por isso o domingo se tornou o dia da celebração da igreja cristã. Ele é um dia simbólico, é o dia da celebração. Historicamente a igreja, através dos apóstolos, ela tornou o domingo o dia, porque o que significa o domingo? É o mesmo princípio, é o princípio sabático. E o sabático é o quê? O verbo celebrar, é o princípio da celebração.
Mas de nada adianta, meu irmão, você estar aqui na igreja no domingo, se o domingo para você não tem esse princípio celebrativo ensinado pelo Criador. Se o domingo para você não tem a menor importância, tem algo muito errado no seu relacionamento com Deus. Porque eu preciso te perguntar, qual é a importância que o tempo tem na sua relação com Jesus? Qual tempo você tem dedicado para Jesus? Veja bem, não é um tempo onde é proibido fazer qualquer outra coisa. Eu não estou falando disso. Estou falando qual é a função do tempo, a importância do tempo com Jesus na sua vida. Vale qualquer tempo? Qualquer minutinho tá bom? Qualquer dia tá bom? Como é a sua relação de tempo com Jesus? Você celebra a Deus diariamente ou só no domingo? Como é a sua relação? Quanto tempo você tem com Deus? Não é? Quando você faz lá a preparação do casamento, no Ministério de Família, lá todo aquele processo de oração, e falam do tal do tempo de qualidade, né? Não é qualquer tempo, é tempo de qualidade. Você tem que ter um tempo ali dedicado para o seu cônjuge, para o marido, para a esposa. É o tempo de qualidade. Eu até faço aplicação aqui. E o tempo que você tem com Deus? É qualquer tempo? Queridos, Deus espera que a sua relação de celebração com Ele não seja apenas em um dia específico. O domingo, para a igreja cristã, para nós, ele tem esse simbolismo maravilhoso. Não estou dizendo para você que não tem importância, tem uma extrema importância, mas você não pode resumir o seu tempo com Deus apenas ao domingo. Esse não é o princípio sabático que Deus nos ensinou. Qual é a importância, querido? Qual é a importância? Guarda essa pergunta. Qual é a importância do tempo na sua relação com Jesus? Quanto tempo você reserva para Ele? Eu me lembro, irmãos, de uma época, quando eu cheguei aqui na igreja com 17 para 18 anos. E eu cheguei naquela época de pré-vestibular, de estudando, e assim, era muito corrido, era muito puxado. Não mudou muito não, mas era uma correria assim terrível. Mas eu tinha assim tenho ainda hoje uma extrema necessidade de estar na igreja. É necessário, irmãos. É necessário, eu preciso estar aqui. Existem pregadores hoje em dia dizendo que não é templo, não precisa, irmãos. Não consigo entender. Quem vai atrás de uma pessoa que prega isso está com sérios problemas espirituais. Eu não tenho como falar de outra maneira. Mas eu me lembro dessa época em que eu tinha sede de estar na igreja. Mas eu poderia orar em outro lugar? Poderia, irmão, poderia orar em casa, eu poderia sim, buscar a Deus só no quarto? Sim, eu poderia. Mas eu me lembro que eu vinha para um culto de terça-feira, na época, eu não sei se você ainda fala isso, vinha para pegar o amém, lembra dessa coisa? Os irmãos ainda falam isso? Veio para pegar o amém? Quanto que eu ouvi isso? Chegava às vezes aqui, ainda mais teve uma época que eu comecei a trabalhar à noite de plantão, e tinha culto que eu chegava aqui, às vezes 8h55, o pastor estava já com a mão, e eu via lá, e o pessoal falava, veio para pegar o amém? Eu falava, vim. E que amém maravilhoso, que bênção, estar aqui no meu tempo, mas 5 minutinhos, graças a Deus consegui. O culto do guerreiro de oração começava, se não me engano, às 8 horas da manhã, chegava às vezes 8 da noite, chegava às vezes 9h30, 9h40, me encaixava na rodinha da oração, né, irmão? Estou de olho fechado, eu ia lá e pegava a mãozinha e entrava lá e participava, porque era o princípio celebrativo. É necessário. Era o meu tempo de celebração com o Criador. E eu orava no ônibus, orava no trabalho, realmente eu não tinha tempo. Eu entendo quando às vezes até algum jovem, eu entendo, eu acredito, de coração, irmão, eu acredito quando alguém diz, olha, pastor, eu estou totalmente sem tempo. Eu acredito, 100% eu acredito, mas eu duvido, que se você de fato tiver a vontade de estar com Deus, se você não arruma. Eu duvido. Eu ouvi uma vez em um retiro, sabe que pastor quando prega para jovem, ele fala umas coisas, né? Ele falou assim no retiro, se você
está aqui nesse sítio, aproveitando a piscina, tudo, mas não está orando quando o culto acaba. Olha o que ele falou: quando o culto acaba, se você não, na hora de dormir, não pega a sua Bíblia, não ora e não lê, você é um mané. Ele falou, eu não tinha esquecido daquilo, porque eu estava fazendo exatamente, já estou no retiro, eu já estou aqui, já estou orando, já estou cantando, já estou só tem crente, não orava nem para comer, quem fez foi a irmã, então, né, já chegava para, então, e o pastor falou, se você está fazendo isso, você é um mané. E naquele dia eu falei, eu sou um mané. E aí eu percebi que algo estava errado na minha relação com Deus. E querido, talvez você precise corrigir a sua agenda. Já estou encerrando. Se você é um cristão, uma cristã, tem tempo para estudar, tem tempo para namorar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para um monte de coisa, mas não tem tempo para celebrar a Deus, existe algo errado no seu relacionamento com Deus. Você pode ter a rotina mais absurda de todos aqueles tempos, mas se você não tiver o tempo de qualidade com Jesus, aquele momento que você fala assim, olha, agora eu já orei, eu até li a Bíblia, mas agora eu vou falar com Deus. Hoje eu vou para a igreja, hoje eu estarei lá. Estou precisando cantar um louvor. Uma coisa é você ouvir, mas você cantar ali em comunhão. Se não me engano, o nome do... Eu esqueci o nome do pensador do Egito. Acho que foi Filon de Alexandria. Esse homem começou a perceber, os cristãos no início eles eram muito observados, né? Porque tinha lá os espiões ali perseguindo a igreja, e ele começou o pessoal aí do Google aí, se quiser checar se foi Filon de Alexandria que fez isso, está liberado, mas só para isso. Ele disse o seguinte: esse grupo que se denomina cristãos, eles foram chamados de os terapeutas do deserto. Se não me engano, existe um livro sobre isso, porque as reuniões dele consistiam em pegar pessoas, pregar para pessoas que estavam abaladas e destruídas. Eles iam para as reuniões e as palavras deles foram, e eles eram submetidos às orações e aos cânticos, e saíam quebrantados. E aí ele escreveu, isso não é na Bíblia não, irmão, isso é um documento de fato que existe, e ele diz, olha, eu estou então chamando aqui de os terapeutas, porque, né, a terapia ali a pessoa sai transformada. Irmãos, é isso. O princípio sabático, o princípio do sétimo dia é esse, que você celebre, que você esteja de fato conectado com Deus nesse momento de celebração. O sétimo dia, para encerrar, ele não tem a ver com descansar, tem a ver com celebrar. Toda vez que você vê o verbo descansar ali, você se lembra então do final de uma obra. Como que você se sente quando você termina um trabalho árduo, um trabalho que de fato te demandou muito? Você sente aquele prazer, e você, só de olhar para aquilo, você já fica mais descansado, já fica mais, já se sente melhor. Então, queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Saiba que é necessário celebrarmos a Deus. Dedique um tempo ao Senhor. Não é pecado se for à noite, não. Eu sei que o grande consenso é que seja a primeira coisa que você faz durante o dia. Mas se você for igual a mim, que acorda meio lento, sabe? Precisa se conectar. Eu fico ali lembrando do meu nome, lembrando quem eu sou. Então, assim, não é pecado, não. Irmão, só consigo na hora do almoço. Amém, será a sua hora do almoço.
eu trabalho em uma escala terrível. Vem na quarta-feira, vem na terça-feira. Agora, a oportunidade que você tem de vir ao domingo não pode ser perdida. É o princípio sabático, o princípio de Deus, que você celebre. Amém, queridos? Vamos orar. Queria que você ficasse de pé. Lembre-se que hoje à noite teremos o culto transmitido. Palavra do pastor Wellington, né? Será uma bênção com certeza. Quero dizer que já fiquei feliz de saber que vai ter culto à noite. Aliás, estão estudando, né, a possibilidade. Feliz com essa. Vamos orar pelo nosso país, por essa situação de saúde que já tem quase um ano que acontece. Mas vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Deus, que o Senhor venha nos dar consciência, Deus, do tempo que nós temos contigo, Pai. Nos ajude, ó Deus, a compreendermos, ó Deus, que estar aqui é um ato de celebração, é um ato de alegria, é um ato de contentamento pelo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, pela Tua obra, Deus, realizada. Nos ajude, Deus, a compreendermos que é necessário estarmos contigo, termos tempo para o Senhor. Abençoa, Deus, a Tua igreja, que nós venhamos sair daqui, ó Deus, compreendendo a necessidade de estarmos conectados contigo, Deus. Molda o nosso coração, nosso caráter, nossa alma, que nós possamos nos parecer mais contigo, Deus. Abençoe, Deus, essa igreja, os irmãos que estão acompanhando também pela transmissão, canal digital, que todos, ó Deus, venhamos ser moldados por Ti, ó Deus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui, sobre cada um, ó Deus, que foi lembrado, ó Deus, no período de oração, sobre cada um, ó Deus, que nos acompanha nos canais digitais, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, que Deus te abençoe e uma boa semana. Até o próximo domingo, se assim Deus te permitir.